Você que está em casa, e eu não sei se você tem o hábito de anotar, né? Eu vi ali várias mídias ali que está precisando. O André também está precisando de pessoas também da iluminação, né, André? Se você quer ajudar aqui na iluminação, o André está precisando lá de ajuda. Olha lá as mãos do André lá no fundo, lá, pessoal. Olha lá, gritando por socorro, ó. Então, se você tem essa disponibilidade aí de estar ajudando. Então, vamos lá, pessoal. Abra comigo aí no livro de Isaías, capítulo 11. Se você tem o hábito de anotar, tenho certeza que essa palavra vai falar no seu coração. Eu já tenho meditado nesse texto. Então, diz assim, a partir do verso 2. Isaías 11, a partir do verso 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa noite, podemos sentir a presença do Senhor aqui nesse lugar, a Tua palavra alimenta, a Tua palavra fortalece as nossas vidas, e nessa noite eu quero te pedir como salmista, que o Senhor fale e não te cales nessa noite, que a palavra do Senhor penetre o mais profundo do nosso coração, que o Senhor esteja fortalecendo a nossa vida, a nossa alma, em nome de Jesus. Queridos, essa noite eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o espírito de fortaleza. Mais do que nunca, queridos, nós precisamos ser fortalecidos nesses dias. Às vezes a gente fala muito do Deus que nos dá a vitória, o Deus que acalma a tempestade, mas você já parou para analisar o que acontece depois de uma tempestade? Às vezes a gente fala assim, que Deus vai acalmar a tempestade, Deus vai acalmar o mar, mas o que acontece depois de uma tempestade? O que acontece? A gente olha, né, nós vimos aí lá no Japão o tsunami que aconteceu, beleza, né, o tsunami passou, mas o que aconteceu depois? Então a pergunta é, o que acontece depois de uma tempestade? A gente olha, né, às vezes a gente enfrenta uma tempestade, um dilúvio, a gente olha os estragos que foram feitos, nós atravessamos, nós vencemos, mas o que acontece depois? Essa é uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Eu não sei se você já parou para pensar o que acontece depois de uma tempestade. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse espírito de fortaleza. Mais do que nunca, querido, nós precisamos ser fortalecidos pelo Senhor. Eu creio que nós temos enfrentado lutas, dificuldades nesses dias, lutas por fora, temores por dentro, e cada dia nós temos que vencer um gigante, nós temos gigantes a serem vencidos todos os dias. Eu falo que viver aqui nessa terra é uma luta constante, e mais do que nunca, querido, se nós olharmos, nós somos limitados. Do dia para a noite a gente olha, principalmente os homens, né? Uma gripe derruba um homem, você já viu? Principalmente os homens, né? A mulher está gripada, ela vai trabalhar, ela cuida das crianças, ela limpa a casa, lava a roupa. O homem pega uma gripinha, estou doente, né? O homem parece que é mais fragilizado, a mulher parece que ela já tem esse espírito de leoa, né? Que ela acorda, tal, cuida das crianças, mas nós precisamos ser fortalecidos. E há dois tipos de fé, coloca para mim o próximo, fazendo um favor, Lohane, o próximo. E eu quero falar com vocês um pouquinho hoje, já que é dois tipos de fé. Tem aquela fé teórica, e tem aquela fé que você vive ela. Então há dois tipos de fé, aquela fé que você apenas conhece, né? Aquela fé natural, mas existe também uma fé sobrenatural. E mais do que nunca, queridos, Deus não quer que nós tenhamos uma fé natural. O que é uma fé natural? Você vai no médico, o médico te dá o diagnóstico, passa um remédio, você entra num ônibus ali, você confia no motorista, mas há uma fé sobrenatural, e essa fé sobrenatural é que nós temos que viver nesses dias. Há o ordinário e o extraordinário. Você começa a perceber na palavra de Deus, que toda vez que alguém tem uma atitude extraordinária, isso mexe com o coração do Senhor. Você vê uma multidão indo atrás de Jesus, uma multidão caminhando, né, junto com Jesus, mas de repente tem alguém que tem uma atitude extraordinária. Quem tem uma atitude extraordinária? De repente chega um homem chamado Jairo, prostra diante dos pés do Senhor,
aquele homem que não podia fazer isso segundo a cultura judaica, mas aquele homem tem uma atitude extraordinária. De repente Jesus está passando ali na cidade, e de repente tem um homem que começa a gritar assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, queridos, você pode ter uma fé ordinária, ou você pode ter uma fé extraordinária. E eu quero te perguntar nessa noite, você quer ter uma fé ordinária ou uma fé extraordinária? O que é uma pessoa ordinária? É uma pessoa que tem atitudes comuns, mas Deus quer que eu e você venhamos ter uma atitude extraordinária. Jesus, ele estava caminhando, junto com a multidão, isso era uma coisa o quê? Ordinária, e todo mundo atrás ali de Jesus, tal. De repente um homem pequeno, de pequena estatura, sobe em cima de uma árvore, para ver quem era Jesus. Essa atitude é o quê? Extraordinária. Então todas as vezes que nós temos atitudes extraordinárias, nós chamamos a atenção do Senhor. E nesses dias Deus quer uma geração extraordinária, amém? Uma geração que faz algo diferente. Então hoje nós vamos ver um homem que ele aprendeu a fazer música com aquilo que restava dentro dele. Eu quero que vocês abram comigo, coloca para mim o próximo, fazendo favor, Lohane, o próximo. Assim cantou Abacuque. E eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a canção de Abacuque nessa noite. Qual foi a canção de Abacuque? Olha só, Abacuque, ele cantou mais ou menos assim. Se você tiver com a sua Bíblia aí, vamos lá. Abacuque 3,17, obrigado, Lohane. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é Deus, é minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar alteiramente, e continua. Assim cantou Abacuque. Queridos, eu fico perguntando, talvez a gente olhe esse texto, eu compartilhei um pouco na célula, e lá na casa de recuperação, um pouquinho sobre esse texto. Mas por que Abacuque, ele cantou? Às vezes a gente acha muito bonito, queridos? A gente acha poético. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a oliveira, ainda que falte gado no curral, todavia eu me alegrarei. Mas por que Abacuque, ele fez essa canção? Por que Abacuque, ele cantou dessa forma? E a pergunta para mim e para você nessa noite é: quando nós enfrentamos algumas crises na nossa vida, o que tem saído da minha boca e da sua boca? Aqui, queridos, Israel nessa época era um país agrícola, era um país ali que tinha muitos rebanhos, então era um país ali agrícola, que eles plantavam, eles cuidavam de gado, então eles conheciam muito bem essas metáforas aqui, eles conheciam essa ilustração, e eu quero mostrar para vocês o que significa cada uma dessas coisas que Abacuque, ele diz aqui, nesse texto. Ele fala aqui sobre alguns elementos, ele fala sobre a videira, ele fala sobre a oliveira, ele fala sobre a videira, ele fala sobre o gado. Mas o que isso representa para você e o que isso representa para mim nessa noite? Qual é o significado dessas coisas? O que cada uma dessas coisas representa para a sua vida e para a minha vida? Então ele começa a dizer, aqui, eu acho muito bonito, porque ele fala assim, lá no verso 17, ainda que a figueira não floresça. O que representa a figueira? A figueira, eu vou te mostrar o que representa. Coloca para mim, Lohane, lá, coloca para mim João capítulo 1, verso 45. João 1, verso 45. Pode ser o verso 45. Então aqui vem falando sobre Jesus estava passando, e eles queriam saber quem era Jesus, alguns ali estavam questionando quem era Jesus, e ele diz assim, Filipe encontrou a Natanael e lhe disse, achamos a quem Moisés escreveu na lei, e quem se referia aos profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Eles chegam até Natanael e falam assim, olha, nós encontramos aquele que está escrito ali nos livros da lei. Então ele continua, perguntou Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa?
Pode alguma coisa boa vir desse vilarejo? Provavelmente nessa época Nazaré tinha umas 400 pessoas só. Pode vir? Respondeu Filipe, vem e vê. Vem e experimenta. Porque Jesus não é para ser contado, Jesus é para ser experimentado, amém? Então, vem ver. Jesus viu, né, Natanael, aproximou-se e disse a seu respeito, eu vi um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou Natanael, de onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo de onde? Da figueira. Então a figueira, queridos, representa descanso. Então quando o profeta ele fala assim, ainda que a figueira não floresça, se a figueira não florescer, queridos, ela não vai ter fruto. E se ela não tiver fruto, ela não vai ter o quê? Folha. E se não tiver folha, não tem sombra. E se não tiver sombra, não tem descanso. Ainda que a sua vida não tenha descanso, o Senhor tem algo para mim e para você. Talvez você fale assim, pastor, minha vida tem sido uma vida constante de luta. Então, a videira representa o quê? Então, está falando quando você não tem descanso. Talvez nós estamos vivendo um tempo, né, de tanta luta, tanta dificuldade, queridos. E aqui, quando o profeta fala, ainda que a figueira não floresça, ele fala assim, ainda que você não tenha descanso. Lá no Salmo 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele dirá, tu és meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. Então ele começa a dizer, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei abalado. Eu não temerei a seta que voa, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Você sabe por que ali no Salmo 91 fala da mortandade que assola ao meio-dia? O que é a mortandade que assola ao meio-dia? Fala de acidente. Você sabia que o maior índice de acidente é por volta do meio-dia? Isso é uma estatística, queridos. É porque é o horário de almoço, as pessoas estão saindo do trabalho, nessa correria. Você sabia também que por volta do meio-dia, ou melhor, ali no horário do almoço, é onde tem o maior índice de adultério? Parece que eu choquei vocês, né? Assim, não, pastor, é à noite. Não, queridos. O maior número de adultério, provavelmente ali no horário do almoço. É onde as pessoas, né, não voltam para casa, ficam no trabalho, e alguns tiram o serviço sem nota. Então é mais ou menos esse horário, queridos. Provavelmente por volta ali do meio-dia. Então é onde que a Bíblia fala, né, quando fala que aquilo que te assola ao meio-dia. Então a figueira está falando de descanso. Eu tenho certeza que nesses dias, querido, Deus quer trazer descanso para a sua alma e para a minha alma. Deus quer trazer descanso para a sua vida. Quantos aqui precisam descansar nesses dias, querido? Sabe, nós precisamos aprender a descansar. E aqui Abacuque, ele fala assim, ainda que a figueira não floresça. E deixa eu te fazer uma pergunta, quando a situação não sai conforme aquilo que você está esperando, como você se comporta? Como eu me comporto? Quando as respostas não são aquelas que você espera. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu acho que nós crescemos ouvindo a história da Branca de Neve, ou melhor, da Branca de Neve. Quantos ouviram a história da Branca de Neve e assistiram o desenho, né? Da Branca de Neve, os 7 anões, a gente olha, né? A gente cresceu assistindo os desenhos da Disney, mas quando você vai ver o relato mesmo naquelas histórias, a madrasta, ela não tinha problema nenhum com a Branca de Neve, porque o problema dela não era com a Branca de Neve, o problema dela era com o espelho. O problema da Branca de Neve era com o espelho. Para quem não sabe aí, não está lembrando da história, vocês lembram quando a Branca de Neve, ou melhor, a madrasta, ela chega de frente ao espelho, e qual que é a pergunta que ela faz? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E de repente o espelho fala assim, não. E quando o espelho responde que não, ficou tudo legal. Não tinha problema com o reino, não tinha problema com o espelho, não tinha problema com a madrasta, não tinha problema com o caçador. O reino ficou legal.
Porque afinal de contas, a madrasta ouviu o que ela queria ouvir. Ela volta diante do espelho e faz a pergunta: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? O espelho olha e fala assim: não. Ficou tudo legal, ela não teve problema com a Branca de Neve, ela não teve problema com o reino, ela não teve problema com o súdito, ela não tinha problema com o espelho, ficou tudo legal. Um dia ela chega diante do espelho e faz a seguinte pergunta: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? O espelho falou assim: tem, a Branca de Neve. E aí, o que ela se tornou? Ela se tornou uma bruxa, ela criou problema no reino, ela contratou um matador, um caçador para matar a Branca de Neve, tentou matar a Branca de Neve, e o que aconteceu? Criou problema no reino, tudo porque ela ouviu algo que desagradou o coração. Quando você escuta algo que desagrada o seu coração, o que você tem se tornado nesses dias? É uma pergunta para mim. Quando eu não escuto aquilo que eu quero, será que eu fico procurando matar as pessoas? Será que eu contrato um caçador para matar o coração das pessoas? O que eu tenho me tornado quando eu não escuto aquilo que eu quero? Quando a figueira não floresce, quando não há descanso, o que eu tenho me tornado? Certa vez, queridos, tem um homem na Bíblia chamado Saul. Saul, o grande problema de Saul, em vez de lutar com o gigante Golias, Saul foi lutar com Davi. Por que em vez de Saul ir lutar com o gigante, ele foi lutar com Davi? E o grande problema de Saul foi o seguinte: Davi foi lá, venceu o gigante Golias, vocês sabem da história. Ele foi lá, tirou a espada, matou o gigante, e de repente as mulheres cantaram assim: Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Quantas pessoas Davi tinha matado? Quantas pessoas? Um só. Saul olhou e falou assim: mas espera aí, como assim? Como que eu matei milhares e esse menino matou 10 milhares? Porque Saul ouviu o que ele não queria ouvir. E aí ele se tornou o quê? Um homicida. Ele tentou matar Davi. E a Bíblia fala que Davi se desviava das lanças de Saul. Então ele se tornou, o que eu tenho me tornado nesses dias? Quando eu escuto aquilo que me desagrada. Eu tenho certeza que todos nós ouvimos coisas que nos desagradam, queridos. Qual tem sido os nossos, sabe, o nosso problema não é com a Branca de Neve. O nosso problema é com o espelho. Porque o espelho vai refletir quem eu realmente sou. E aquilo que eu tenho ouvido vai revelar o que está dentro do meu coração. Então a primeira coisa, ainda que a figueira não floresça, ainda que você não tenha descanso, queridos, continue confiando no Senhor. Confie em Deus. Segunda coisa, a primeira coisa é a figueira. A segunda coisa fala assim: ainda que a figueira não floresça, a videira não produza, vinho. A videira significa o quê, queridos? Vamos lá, em João capítulo 2. A videira fala da transformação. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achava-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Queridos, o vinho fala da transformação. Ainda que eu não vejo transformação, ainda assim eu vou continuar confiando. Então Abacuque, ele cantou o quê? Ainda que não haja descanso, ainda que não haja transformação, eu ainda vou continuar acreditando no Senhor, queridos. Eu costumo dizer que o mais importante, às vezes, não é o resultado, é os processos na nossa vida. O processo na nossa vida, às vezes, é mais importante do que os resultados. Porque às vezes a gente tem o resultado, mas o processo para alcançar aquele resultado é mais importante. Então aqui vem falando o quê? Da transformação. O que precisa ser transformado na nossa vida? Queridos, tem muitas famílias que precisam ser transformadas, muitos casamentos,
Muitas pessoas que precisam ser mudadas, transformadas, curadas. Mas e quando você não vê resultado? E quando eu não tenho um resultado, eu não consigo enxergar um resultado? Como eu tenho me comportado nesses dias? Como é que eu me comporto mediante, uma situação? Quando eu não vejo, uma situação ali, quando eu não vejo uma mudança de circunstância na minha vida. Eu gosto muito, talvez um dos textos que eu gosto, assim, na palavra de Deus, na verdade, no Novo Testamento, tirando os 4 evangelhos, eu gosto muito do livro de Romanos. Amanhã eu vou compartilhar no culto um pouquinho do livro de Romanos, Romanos capítulo 8, porque fala do ministério do Espírito Santo, e nós vamos aprender algumas coisas ali com o Espírito Santo. Mas uma coisa que eu percebo na palavra do Senhor, queridos, aqui dessa transformação, quando eu olho essa transformação aqui, eu fico vendo, lá no livro de Lucas capítulo 5, e que fala ali de Pedro. Deixa eu mostrar algo para vocês da vida de Pedro, porque Pedro, queridos, eu tenho algo muito especial com Pedro, eu quero muito conhecer Pedro, porque eu acho que Pedro é gente como a gente. Eu tenho algo assim, muito especial com Pedro, porque Pedro, eu falo assim, Pedro parece que é o retrato, pelo menos o meu, eu não sei o seu. Eu olho para Pedro e falo assim, gente, eu olho para Pedro e falo assim, gente, Pedro é gente como a gente. Pedro era impetuoso, Pedro era audacioso, Pedro era medroso, Pedro ele falava, o cérebro dele era na língua, e Pedro fala assim, não, Jesus, e todo mundo vai te abandonar, isso aqui é tudo tanga frouxa, mas eu vou com você até o fim. Fala, Pedro, não fala assim não, Pedro, Pedro ele era doidão, Pedro olha, grita, é um fantasma, ele fala assim, não, se é o Senhor, deixa eu andar sobre as águas. Pedro ele era impetuoso, mas Jesus era apaixonado por Pedro. Você olha, você vê isso. Tanto é que quando Jesus ele morre e ressuscita, Maria vai até o túmulo e fala assim, vai lá e avisa os discípulos e a Pedro. A única pessoa que ele mandou avisar foi Pedro. Então Jesus, ele era apaixonado por Pedro. Você olha, por quê? Porque Pedro é gente como a gente. E Jesus acreditava em Pedro, gente. Pedro fala assim, não, Jesus, vou ficar com o senhor aqui a noite inteira. Ele dorme. Ele chega lá, mas Pedro, mas nenhuma hora pudesse orar comigo. Eu fico olhando e falo assim, gente, ele continuava acreditando em Pedro. E aqui, olha só, coloca para mim, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes, vem falando que eles haviam pescado a noite inteira, e lavava a rede. Eu sempre me perguntei, eu não sei se aqui tem pescador aqui ou não? Não, aqui não tem pescador não? Eu sempre ficava perguntando, meu tio, ele ia pescar, tal, ele trazia as redes, e quando ele trazia a rede, ele colocava a gente para lavar a rede. Eu falei, gente, esse trem passou na água a noite inteira, ainda traz a rede para a gente lavar. E fala assim que eles estavam lavando a rede. Pessoal, você já parou para analisar, lavando as redes? Mas deixa eu falar algo aqui para vocês, o que é lavar a rede? Se você não tirar o lodo que fica ali na rede, a rede apodrece. A rede vai apodrecer, ela começa a rasgar ali e tal, ela apodrece. E a Bíblia fala que Pedro, ele estava lavando a rede. O que é lavar a rede? Pedro estava abrindo o coração. Sabe, querido, se você às vezes não abrir seu coração, a rede do seu coração começa a apodrecer. Pedro fala assim, eu não peguei nada. Quando Pedro estava falando, eu não peguei nada, na verdade, Pedro estava lavando a rede do seu coração. Tem pessoas que não abrem o coração, ela vai guardando aqueles lixos dentro da sua alma. Por que muitas pessoas hoje têm enfrentado problemas aí de angústia, ansiedade, depressão? Porque não tem aberto o seu coração. Eu não estou falando para você sair contando a sua vida para todo mundo, não. Eu abro até um paralelo aqui, cuidado para quem você abre o seu coração. Cuidado para quem você conta, sobre a sua vida. Mas tem hora, queridos, que a gente precisa abrir o coração, porque senão a nossa alma apodrece. E aqui, ele abriu o coração, e ele fala assim, e pediu que afastasse um pouco da praia, sentando-se ensinava, Jesus escolheu o barco de Pedro. Continua aí para mim, fazendo um favor. Quando acabou de falar, disse Simão, faz-te ao largo.
Jesus fala para ele, vai um pouquinho mais longe, vamos caminhar um pouco mais longe, e lançai as vossas redes para pescar. Verso 6, isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, que até rompia as redes. Então fizeram sinais aos companheiros, vem todo mundo, tal, para que fosse ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique, quase afundar. Vendo isso, Simão Pedro prostrou aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira de mim, porque eu sou um pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, e a admiração se apoderou dele, e todos os seus companheiros. Bem como Tiago, João, filho de Zebedeu, que era seu sócio, disse Jesus a Simão, não temas, doravante você vai ser pescador de homens. E, queridos, o que Pedro mais queria? O que Pedro mais queria naquela noite? Vamos lá, gente, me ajuda. O que Pedro mais queria naquela noite? Pegar peixe, ou não? O que mais queria é pegar. Quando você sai para pescar, você quer pegar o quê? Era o que Pedro mais queria, era pegar peixe. E ele pegou ou não? Agora no verso 11. Arrastando-se ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, foi seguir Jesus. O que ele mais queria era o quê? Pegar peixe. Depois que ele pegou os peixes, teve um encontro com Jesus, o que ele fez? O que ele mais queria? Ele abriu mão. Ele largou todos os peixes, olha lá. Deixando tudo, ele foi seguir Jesus. Às vezes, para nós ganharmos, querido, nós temos que perder algumas coisas. Às vezes, para nós ganharmos em Deus, às vezes nós temos que perder. Sabe, o maior é aquele que serve. Então a gente olha, né, esse evangelho de ponta cabeça. Aquele que chora, que é feliz. Aquele que doa, que é abençoado. E aqui Pedro, o que ele mais queria naquele dia, ele abriu mão. Às vezes, para você conseguir algo na sua vida, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, querido. Às vezes você vai ter que abrir mão de tantas coisas, para você alcançar o melhor do Senhor. E aqui fala que ele abriu mão. Então, a segunda coisa que eu vejo aqui, né, a videira fala de transformação. Pedro teve uma vida transformada. Pedro estava olhando apenas que era o natural, e Deus estava falando, Pedro, tem algo sobrenatural sobre a sua vida. Então a videira fala de transformação. Terceiro, coloca para mim o próximo. Agora a oliveira, o fruto da oliveira, isso fala de unção e autoridade. O que é unção e autoridade? Lá no Salmo 23, a Bíblia diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em paz, guia-me, né? Unge minha cabeça perante o quê? Os meus adversários. Prepara uma mesa, o Senhor me unge. Eu fico olhando uma vez, queridos, às vezes a gente olha, vamos lá, pode deixar aí para mim. Isso, pode deixar o 23 aí, Lohane, fazendo favor. Olha só, Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e teu cajado me consola. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Por que Deus não prepara uma mesa perante os meus amigos? A Bíblia fala assim, Deus prepara uma mesa perante os meus adversários. E ele fala assim, unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Davi estava falando assim, Senhor, eu não contento apenas com o cálice cheio. Eu quero um cálice que transborda nesses dias. É interessante, pessoal, tem um vale lá em Israel. Quando eu estive lá em Israel, tem um vale chamado Vale da Sombra da Morte. E nesse vale, queridos, era onde que eram levados os leprosos, porque naquela época, né, a hanseníase, a lepra, não tinha cura. Então, aquele vale ficava só as pessoas que tinham lepra. Então, quando as pessoas eram levadas para esse vale, então, porque certamente essas pessoas morreriam ali. E Davi estava falando, ainda que eu passe por esse vale, em determinado momento, esse vale dá uma sombra muito grande. E de repente Davi ele fala, olha, ainda que eu passe pelo vale
da sombra da morte, eu não vou temer, porque eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor é que me fortalece, o Senhor é que me guia, amém? Porque o Senhor unge. E lá no Salmo 133 diz assim, ó quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a barba de Arão, que desce até a sua gola, as suas vestes, e fala assim que cai. Então ele começa a dizer, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce até a barba de Arão, e desce até a sua gola e as suas vestes. Vamos entender, aqui representa, sabe quem? A igreja. Quando aqui fala aqui, é como orvalho de Hermon, volta para mim, isso, é como óleo precioso sobre a cabeça é quem? A cabeça é Cristo, Jesus é o cabeça da igreja, amém? Aí que quando fala que desce até a barba fala do quê? Dos apóstolos. Então aqui a barba representa os apóstolos, fala daqueles que têm autoridade, que desce até a gola, fala da igreja primitiva, né? Que desce até as vestes, que desce até a gola, até as suas vestes, a veste fala da igreja contemporânea, que é a igreja dos últimos dias, que sou eu e você, e lá no verso, é como orvalho de Hermon, sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a sua bênção, e a vida para sempre. Então isso está representando o quê? A igreja dos últimos tempos, porque a primeira pergunta que eu faço, queridos, eu lembro quando você olha a história da cruz, né? Talvez a gente ache que o pior momento da vida de Jesus foi na cruz, mas no Getsêmani, Jesus passou para as piores coisas, e um dia eu fiz uma pergunta, falei assim, por que só a cruz não foi suficiente? Por que Jesus ele teve que passar pelo Getsêmani? A palavra Getsêmani significa o lugar da prensa, o lugar que espreme. Queridos, é quando nós somos prensados, é que nós vamos descobrir se sai óleo de nós ou não, queridos. É porque no lugar da prensa, é o lugar onde sai o óleo. Ali no Getsêmani, Jesus experimentou as piores dores. Ali ele viu o fracasso dos discípulos. Foi no Getsêmani que ele viu a traição. Eu fico imaginando, né, queridos, quando Jesus ele olha para Judas, Judas ele vem ao encontro porque o sinal era o beijo, e de repente Judas ele vem e dá um beijo em Jesus. A hora que ele está vindo para dar um beijo, Jesus olha para ele e fala assim, amigo, aqui viestes. Eu fico pensando, querido, se fosse eu, a hora que ele apontasse, ele falasse, seu porco traidor, seu cara de rato. Queridos, eu fico imaginando, Jesus olha para Pedro, ou melhor, Jesus olha para Judas, mas eu fico perguntando, mas por que Jesus chama Judas de amigo, e Jesus chama Pedro de Satanás. Se você pegar Mateus capítulo 16, certa vez Jesus falou que ia morrer, aí Pedro olha para ele e fala assim, que isso Jesus? Não faz isso não, tal. Jesus olha para ele e fala assim, afasta de mim, Satanás. Ele chama Pedro de Satanás e chama Judas de amigo. E eu fico pensando, né, por que Jesus chamou Judas de amigo? Porque Jesus não estava preocupado em morrer, Jesus estava preocupado em perder um amigo. Ele olha para ele e fala assim, amigo, aqui viestes. Eu fico pensando o que passa no coração de Judas naquela hora. Com um beijo, você me entrega. E naquele momento ali, queridos, né, você olha o que acontece. Ali ele viu o fracasso dos discípulos, ele se sentiu abandonado. Pedro olha para ele e fala assim, Jesus, todo mundo aqui vai te abandonar, esse é tudo aqui, todo mundo vai fugir, mas eu vou estar contigo até o fim. E Jesus acreditou em Pedro, ele acreditou tanto em Pedro, queridos, que quando ele morre e ressuscita, ele manda chamar Pedro. Ele chama Pedro. Depois lá no livro de João, capítulo 20, e Jesus ele morre, ressuscita, depois ele vai andando na praia, Pedro voltou a pescar novamente, volta lá atrás, e Jesus vem na praia, de repente ali, está João ali no barco, tal. João olha e fala assim, é Jesus. Pedro pulou na água. Olha aqui todo mundo para mim. O importante não é ter revelação, o importante é ter atitude. João disse assim,
é Jesus. Pedro já pulou na água. Então, o que fez diferença não foi ter olhado para Jesus e falar, Jesus, não fez nada. O que fez diferença foi pular na água. Pedro já saiu nadando e tal, e ele chega lá na praia, Jesus olha para ele e fala assim, Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro olha para ele e fala assim, Senhor, eu te amo. Na verdade, ali no grego, né, significa, Pedro, tu me ágape. Ágape é o amor de Deus. É quando você ama Deus. Amor para nós é amor. Você olha para o irmão e fala, irmão, eu te amo. Você olha para a sua esposa e você fala, eu te amo. Você olha para as pessoas e fala, eu te amo. Mas no hebraico, quando você ama Deus, você fala assim, o amor ágape. Quando você ama uma mulher, ou a mulher ama um homem, é o amor eros. E quando você ama o irmão, é o amor filos, é o amor fileu. Então, quando Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, tu me ágape. Pedro olha para ele e fala assim, eu te filosses. Eu te fileu, Senhor. Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, tu me ágape. E Jesus olha para ele, Pedro olha para ele e fala assim, Senhor, eu te filosses. Eu te fileu. Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, tu me ágape. Pedro olha para ele e fala, Senhor, eu te ágape, eu te amo, por amor de Deus. Então, um amor diferente. Sabe, esse amor Deus quer colocar no meu coração e no seu coração. E deixa eu te perguntar, e quando a videira, a figueira, a oliveira não está produzindo, você continua amando o Senhor, queridos? E eu quero, coloca o próximo para mim, eu já vou terminar, me ajuda aqui, Bruninho. Os campos sejam improdutivos. Sabe, mesmo que os campos não produzam, né? Como eles eram um país agrícola. Eu não sei você, queridos, mas você já passou por momentos difíceis na sua vida, financeiro? Queridos, eu não sei você, mas eu nunca passei fome, mas já passei necessidade. Já tive vontade de ter algumas coisas e não tinha. E eu sei que estar com um sapato, se pisasse numa moeda eu sabia se era caro ou coroa. Eu não sei se você já passou por isso. Por momentos assim de bastante escassez. E lá em Coríntios 9:10 fala da semente, que Deus dá semente e pão para aqueles que semeiam. Sabe, eu acho que o maior, sabe, a semente, você plantar, até o William falou isso aqui hoje, você plantar é opcional, mas a colheita é obrigatória. Você pode escolher a semente, você pode escolher. Você pode escolher a semente que você quer plantar. Mas depois de muito tempo, quando a Bíblia fala, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias, você vai achar. Sabe, isso aqui que eu vou falar para vocês, eu não tenho problema de citar, e eu fico olhando, né, e nós casamos tem o quê? Quase 2 meses, né, Bruna? Quase 2 meses, e uma pessoa chegou para mim e falou assim, Eltinho, Deus colocou algo no meu coração, e essa pessoa, ela fez uma oferta, assim, muito generosa, queridos. Eu fiquei constrangido, assim, ainda compartilhei com a Bruna, eu mostrei para a Bruna, ela entrou no carro e falei, Bruna, hoje nós ganhamos um presente. Na hora que eu mostrei para a Bruna olhou e falou assim, nó. Eu falei assim, Bruna, mas essa semente aqui, ela tem um nome. Há muitos anos atrás, eu semeei nessa terra. Não foi, Bruna? Falei para ela, falei assim, há muitos anos eu semeei nessa terra. E contei algumas histórias para ela e tal. E às vezes você fala assim, ó. Depois eu estava orando, agradecendo a Deus. Falei, Deus, obrigado. E sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Falou assim, não, Elton, não é obrigado. Hoje você está colhendo aquilo que você semeou nessa vida há muitos anos atrás. Agora chegou a hora de você colher aquilo que você plantou. Então tem coisas, querido, que não é obrigado. É o tempo de você colher. Você vai colher. Sabe, então, a semente é opcional. Você pode escolher semear ou não. Mas a partir do momento que você semeia, a colheita é obrigatória. Então, aquilo que você vai planta, um dia você vai colher. Um dia você vai colher. Sabe, queridos, eu lembro quando eu estava construindo a minha casa,
E chegou uma hora que não tinha mais, né? Quem já... Né, Marcão? Chegou uma hora que não tem de onde tirar, né, Marco? Não tem mais. Você fala assim, não tem jeito. Os banheiros não tinha janela, não tinha o muro da frente. E a casa ia ficar sozinha, não tinha cerca elétrica. E aí, conversando com o pastor Carlinhos, eu falei assim, não, Elton, você tem cartão? Eu falei, tem. Vai lá e divide no cartão. Eu falei assim, pastor, mas chegar no final do mês não tem como pagar. Alguém já teve assim, você tinha cartão, mas você não podia usar o cartão porque você sabia que não ia ter como pagar, ou foi só eu? Deixa eu ver. Todo mundo já passou por isso, não é verdade? Você fala assim, eu podia até passar o cartão, mas não tem de onde tirar. Queridos, eu tinha que pintar lá, tinha que colocar cerca e tal, e não tinha, porque senão eu não ia ter o que comer no mês. E eu fui dar uma aula lá em Belém do Pará, fui ministrar lá em Belém do Pará, fui ensinar os meninos ali a fazer teatro, ali da cidade ribeirinha, e eu falei para o pastor, você arruma 30 líderes que eu vou ensinar eles a fazer teatro. E aí o pastor, cheguei lá, tinha mais de 200, querido. Cheguei lá e falei assim, caraca, o que eu vou fazer? Fiquei lá 15 dias. E ele perguntou, Elton, quanto você cobra? Eu falei, nada, de graça recebeste, de graça dai. E terminou, tal, eu ensinei teatro lá para os meninos e tal, e vim embora. Na hora que eu estava no aeroporto, ele pegou o envelope, pôs no meu bolso e falou assim, está aqui uma semente. E eu pus no bolso, e eu esqueci, pessoal. E é tão interessante que eu lembro até da jaqueta que eu estava, tal. Entrei no avião, vim embora, eu olhava para 2 rapazes que estavam do meu lado, eu falei, gente, eu acho que eu conheço esses meninos de algum lugar. E eu ficava pensando, de onde que eu conheço esses dois? Aí eram os filhos do Leonardo, e eu pensei, será que eles não eram da célula, não? Eu fui descobrir só na hora que chegou no aeroporto, as mulheres gritando e tal, né? O pessoal achei que era eu, mas aí... Mas aí, pessoal, o que acontece? Na hora que eu cheguei, eu estava chegando aqui em Araguari, eu pus a mão assim no bolso, eu tinha esquecido aquele envelope, e eu peguei, aí eu resolvi abrir o envelope, depois de umas 10 horas, mais ou menos, eu achei o envelope, que eu tinha esquecido aquele envelope. A hora que eu abri, pessoal, aquele envelope, de repente, eu olhei, deu para mim pintar a casa inteira, coloquei a cerca elétrica, fiz todos os planejados da cozinha, separei a oferta, separei o dízimo, ainda semeei uma parte na vida de uma pessoa. E eu parei e falei assim, uau! E eu fiz a mesma pergunta, falei assim, Deus, obrigado. O Espírito Santo falou assim, não, chegou o tempo da colheita. Queridos, eu creio que chegou o tempo da colheita na sua vida e na minha vida. Que tudo aquilo que você semeou ontem, você vai colher hoje. Sabe, o Espírito Santo vai te levar num tempo de colheita. Eu quero te convidar a você fechar seus olhos. Sabe, não dá mais tempo de nós. Tenho certeza que vai haver um tempo de colheita em Deus. Eu quero te perguntar o que você precisa colher nesses dias. Um tempo de colheita, Sabe, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja descanso. Sabe, eu quero te convidar a se colocar sobre os seus pés para nós orarmos. Nós vamos terminar esse momento orando a Deus. Sabe, é tempo de você colher, tudo aquilo que você semeou na casa do Senhor, tudo aquilo que você semeou na vida das pessoas, sabe, tudo aquilo que você plantou, é tempo de nós colhermos em Deus, é tempo de colheita, é tempo de experimentar o sobrenatural do Senhor, aleluia. Você pode levantar suas mãos aos céus comigo, e vamos terminar esse momento adorando ao Senhor. Te louvamos, Senhor, aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Isso, diga a Ele.
Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Você pode dizer ao Senhor, querido? Desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda assim, Senhor, nós nos alegraremos em Ti, Senhor. Assim cantou Abacuque. Assim cantou Abacuque. Que as canções que saem dos nossos lábios, Senhor, dê os nossos pés como da corça. Leva-nos para os lugares altos, Senhor. Que a cada dia nós viemos descansar em Ti, conforme a Tua palavra. Em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Você que está em casa, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te leve em segurança. Você pode dizer, ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira vinda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira